Olá, Homo Sapiens, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou fazer um react, uma análise sobre um trecho do debate, diálogo ali, entre o astrofísico Sacani e o arqueólogo e adventista Rodrigo Silva, onde eles discutem nesse trecho a diferença ali, o confronto entre o conceito de design inteligente e a teoria evolutiva científica, ok? E eu gostei desse trecho, que me marcaram, inclusive um seguidor que é o Douglas, valeu pela dica, porque nesse trecho eles trabalham muito conceitos introdutórios nesse debate, que são conceitos basilares, você precisa entender, além de alguns outros, claro, mas principalmente eles, para você poder debater de maneira honesta e correta, E infelizmente eu vejo que a grande maioria, inclusive das pessoas que às vezes debatem, até famosas, não entende esse básico. Por exemplo, o que é o design inteligente? O que é evolução e evolucionismo, tanto a teoria científica atual, quanto que foi o conceito, a posição evolucionista ao longo da história, entre outras coisas. Se interessou? Então fique por aqui. Eu sou o biólogo Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Agora você já fez isso, então vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos aqui colocar... isso aqui está no corte lá do próprio Flow. Tá aqui, evolução versus criação, debate final. Bom, pessoal, como o React ficou muito longo, eu dividi em dois, tá? Que vai estar com o link aqui na descrição ou no card. Então nesse vídeo eu vou fazer uma análise, um React da segunda parte desse vídeo da conversa entre o Sacani e o Rodrigo Silva. Porém, se você não assistiu a primeira parte, você vai conseguir entender esse. Aí eu vou apenas recapitular aqui o que eu já expliquei sobre micro e macroevolução e sobre um pequeno erro ali de fala que eu falo bastante ao longo desse vídeo, mas dá para você entender perfeitamente. Mas seria bom que você assistisse os dois, tá? Então quando tiver tempo, assista o outro também, tá? Seja antes ou depois desse, ok? E um erro, eu falo muito radiação, irradiação evolutiva é irradiação adaptativa, tá? Quando uma espécie chega num ambiente novo, tá, inexplorado, ou com nichos inexplorados, e acaba se diversificando em várias linhagens diferentes que se adaptam a nichos, a ambientes, a biomas diferentes, a comportamentos diferentes, ok? E aí você tem uma origem de várias e várias espécies numa velocidade muito maior que o normal. Então isso é irradiação adaptativa, ok? Com essa macroevolução, realmente, eu sou cético. Aquela é a linha evolutiva lá, desde o Homo ergaster até chegar ao Homo sapiens sapiens, eu sou incrédulo aqui. Agora, a microevolução, que o Sérgio chamou de adaptação, essa eu assino embaixo que eu conheço firme. O que é a microevolução? Já que eu creio na criação, eu acredito que Deus criou, originalmente, um casal, eu não sou biólogo, lupus caninos, eu não sei o nome que dá. E desse casal antigo, primitivo, de lupus caninos, saiu a raposa, o cachorro, o chihuahua, o doberman, eu não sei quais são os do grupo caninos, todos os filhos caninos. Do grupo Felix Leal, saiu todos os tipos, a chitara, o leão, e por adaptação, eles foram modificando genotipo e fenotipo, e foram modificando, por uma questão biológica que eu não sei explicar. Uma espécie acabou não podendo mais procriar com a outra espécie, e aí foi tornando aquele filho mais independente ainda, e lá na base da linha genealógica, o mesmo ancestral do leão é o mesmo ancestral da chitara, é o mesmo ancestral do gatinho siamês que está lá na sua casa. Isso, para mim, é adaptação, a mudança genética. Como todos nós, os seres humanos, somos iguais, somos da mesma raça, não existem raças. Esse negócio de raça negra, raça não existe. É raça humana. Tá, isso aqui é uma frase muito comum, mas que está totalmente errada, tá? Existe uma espécie humana, Homo sapiens, tá? E raça, você pode sim falar que existe, porque raça é um conceito sociológico, não é biológico, tá? Claro, mas as raças dos cães e tal, mas aí sim, tudo bem. Para animais domésticos a gente tem raças, que são linhagens, tá? Mas, linhagens e até fenótipos mais, praticamente. Agora sim, só existe uma espécie. Tá errado falar que existe a raça humana, tá? Existe espécie.
humana, que é o Homo sapiens. Tá? Mas eu sou negro, o outro é mais negro do que eu, o outro é loiro, o outro é caucasiano, um é magro, o outro é gordo, um é baixo, o outro é alto, um tem cabelo, outro não tem. Mas somos todos seres humanos. Tem cabelo, só pra deixar Só pra ficar bem claro. Eu sou a nova linha, careca cabeluda. E o pior é que se os evolucionistas chegarem certo, o Sérgio está mais evoluído, porque diz que a tendência da evolução é perder os pelos. Tá vendo só? Tá certo. Outra coisa, não existe mais evoluído. Simplesmente não existe, tá? Você pode no máximo falar, tipo, ó, que um ser, uma linhagem tem um fitness maior, ou seja, tem um sucesso reprodutivo maior, que não é nem isso, tá? Sem falar também que não, de fato houve uma tendência, na nossa evolução, dos nossos ancestrais, tivemos a tendência de perder pelos, tá? E de certa forma isso continua, mas pode mudar a qualquer momento, tá? A gente pode voltar. Se estiver fazendo uma seleção sexual para homens peludos ou mulheres peludas, por que não? Sabe, não tem nada que impeça isso. Que nem eu falei, o ser humano está evoluindo. Como essa evolução vai ir, né? Vai depender de vários fatores. Enfim. Mas entendeu? Eu sou cabeludo pra cacete, pô. Só esse preâmbulo aqui, que isso aí eu assino embaixo, porque tá lá, é empírico. Você vê os animais mutacionando. Darwin, quando ele pegou as pombinhas e fez a seleção artificial ali, isso ele comprovou, isso para ele não tem dificuldade nenhuma. Só que no espantalho, parece que, eu acho assim, que Deus pegou a varinha mágica, criou tudo do jeito que tá. Tudo do jeito que tá. E não é isso que eu acredito. Ele fala isso, né? Mas a ideia de que Deus criou um casal de vários animais, e desses animais houve uma radiação, né? E radiação, melhor dizendo, evolutiva, surgindo várias espécies, né? Ela já na prática é extremamente impossível de dar certo, tá? Por exemplo, um elefante demora 1 ano de gestação, tá? Então, se a Terra for jovem, se isso aconteceu, sei lá, 6.000 anos, ele falou que é contra o universo jovem. Eu não sei se ele é contra a Terra jovem. São coisas diferentes, tá? Então, se isso foi recente, como é que tem... Tirando agora que o ser humano matou tudo, mas assim, antes do ser humano extinguir boa parte dos elefantes, como é que surgiu tantos elefantes assim? Como é que o elefante sobreviveu, sendo que os elefantes são extremamente sociáveis? E a questão do incesto, tá? Você teria muitas doenças, você teria muita carga genética negativa sendo acumulada, entre uma série de outros problemas. Sem falar da predação. Tipo, tem um casal, aí vem um leão e come, acabou aquela linhagem, né? Então, assim, Deus teria que ter não só feito esses casais fundadores, como ter feito que a biologia deles fosse muito diferente no começo, que eles tinham que se reproduzir super rápido, uma velocidade gigantesca, terem comportamentos diferentes, até sim poder ficar do jeito que está hoje. Então, enfim, né? E não é isso que a Bíblia diz também. E assim, eu acho que entre quem acredita numa teoria e na outra, mas aí é o design inteligente, né? O design inteligente é esse de criou tudo do jeito que tá e foi, né? Tá, vamos lá. Aqui eu fiquei com raiva do Sacani, né? Com todo respeito, porque morro de amor nem um pouco pelo Rodrigo Silva, mas, pô, você vai para um debate, para um diálogo, e você não estudou o que o outro vai falar, pô, é uma falta de respeito. Pelo amor. É por isso, inclusive, que tem tanto charlatão fazendo sucesso, porque o cientista, ao invés de estudar, vou ler, abre o Wikipedia, claro, tá lá, Wikipedia em inglês, design inteligente, cara, tá lá a explicação, entendeu? Vou até aqui, sabe? Pra que essa preguiça? Pra que essa arrogância? Eu não preciso disso, cara, então não vai conversar. Você acha que é tão superior? Não tô falando que é o caso dele, mas normalmente é o que acontece, cara, entendeu? Então é absurdo isso, tá? O design inteligente, tá? Na verdade, é um termo. E é que vem o ponto que eu discuti lá no início. O debate de fixismo versus evolucionismo. Chegou um ponto em que ficou claro que a vida não é fixa. Que nem eu falei, não só tem os fósseis, como a gente cria vida hoje em dia com muita facilidade. Tá? Então,
Sobre a macroevolução. Então, só para deixar bem claro, macro e microevolução é um termo que ainda é usado, apesar de pouco, mas é uma forma didática para se referir quando se fala, analisa a evolução ou a seleção no nível maior, igual ou maior que espécie. Então, quando surge uma nova espécie, já se fala de macroevolução, quando ocorre a especiação, ou quando a gente está falando de seleção de espécies, gêneros, famílias e assim por diante. Por exemplo, uma extinção em massa. Okay? Não tem nada a ver com o conceito que os criacionistas usam de macroevolução sendo um salto evolutivo, é um réptil dando origem à ave, etc. Coisa que ninguém defende. Tá? Eu vou falar um pouco ao longo desse vídeo, mas no vídeo anterior eu explico melhor, com mais profundidade. Ok? Até esqueci de falar. Existe uma experiência, inclusive, e conseguiram, com os micro-organismos, criar um micro-organismo, gerar um ser multicelular. Tá? Até hoje não foi refutado. A gente fala, isso foi erro e tal. Então vai lá, refuta, tá na Science. Tá? Assim como há vários experimentos mostrando de uma espécie dando origem a espécies totalmente diferentes. Tá? Deu tempo máximo que meu celular parou de gravar. Mas enfim, né? Sinal que tá acabando, já tá muito longo, agradeço a você que chegou até aqui, mas já tá perto do final mesmo. Bem, então como eu tava falando sobre a macro e microevolução, você fala assim, mas no laboratório você tem uma bactéria dando origem a outra bactéria. E sim, porque macroevolução, como eu falei, é a seleção ou o surgimento de novas espécies. Tá? Então, se já surgiu uma nova espécie e tal, e há seleções de espécies, a gente está falando de macroevolução. Esse é o sentido da academia, dos cientistas. Tá? O que acontece é que os criacionistas, eles distorcem isso. Tá? E vamos lá, vamos voltar agora ao debate que eu quero ter, só para terminar o vídeo, que é o quê? Depois que ficou claro que a vida muda, os religiosos criacionistas e tal passaram a mudar a sua posição e passaram a defender, então, uma tese que é evolucionista, que defende que a vida muda. A vida muda, é evolução. Tá? Só que um evolucionismo não científico, um evolucionismo que tenta harmonizar algumas evidências científicas, aí varia de cada linha, com as crenças e dogmas religiosos que aquela pessoa quer. Então você tem, que nem o próprio Rodrigo Silva vai falar, você vai ter os criacionistas, design inteligentes, criacionistas, que defendem que o universo é jovem, que o universo tem, sei lá, alguns milhares de anos. Tá? Aí você vai ter outros criacionistas que vão falar, não, o universo pode ter bilhões, mas a Terra tem milhões, tem milhares de anos. Ou beleza, a Terra pode ser longa, mas a humanidade, os seres vivos têm 6.000 anos. Por quê? Porque eles acreditam que a Bíblia fala isso. Tá? E aí vira uma concha de retalho. Inclusive o termo de design inteligente foi criado no sentido que é usado hoje, porque nos Estados Unidos foi proibido o ensino religioso nas aulas de ciência, né, por liberdade religiosa, e aí para fugir disso, eles, num livro didático lá numa escola nos Estados Unidos, eles colocaram design inteligente ao invés de criacionismo. Tá? No final foram condenados, até hoje isso é um debate. Bem, então assim, só que esse termo agora é usado para qualquer coisa que tenha Deus e alguma coisa a ver com a evolução, com a criação. Né? Então, você tem um trabalho sério de teologia que harmonizam a teoria da evolução e a teoria científica com a visão cristã, que é o evoteísmo, por exemplo. Tá? Então, assim, uma coisa importante, não há motivos teológicos para um cristão não ser evolucionista científico. Tá? Não há motivos. É difícil, claro, tem alguma certa dificuldade, mas dá para harmonizar, tá? E vice-versa. Você pode acreditar na evolução e acreditar em Deus. Isso nada impede uma coisa com outra, tá? A evolução, ela, em tese, explicaria como Deus criou a vida, ok? Ou desenvolveu a vida, como você preferir, ok? Então, assim... Então, assim... Então é importante entender isso. Primeiramente, os criacionistas hoje, eles são evolucionistas. Eles estão falando que a vida muda, tá? Só que eles têm um evolucionismo pseudocientífico. Não é ciência. Porque eles colocam Deus no meio, então isso já
por definição, uma teoria científica. Você pode acreditar em Deus, mas você não pode colocar na sua teoria a crença em Deus. Ela tem que ser materialista, tá? E eles distorcem evidências e conceitos, como, por exemplo, a micro e macroevolução. Micro e macroevolução existe, sim, dentro da teoria da biologia, só com um sentido completamente diferente. Macroevolução é a análise da extinção ou formação de espécies, gêneros, famílias, tá? E aí há o debate se há mecanismos mais influentes, digamos assim, ou alguns processos que acelerem a macroevolução. Porém, o mais aceito é que a macroevolução é apenas um conjunto de microevoluções e não há nenhum motivo para você não acreditar nisso, tá? Como eu falei, existem alguns mecanismos que de fato podem acelerar. A epigenética, a radiação, a especiação, você tem extinções em massa, entre outras coisas, tá? Então, assim, essas coisas podem se acelerar, mas não são nada assim, não refutam a microevolução ou não é, e não tem nada a ver com a visão que eles têm, tá? Por exemplo, ele dá lá a explicação de um cão, de um felino fundador, tá? Essa visão não tem nenhuma base científica, não há nenhuma evidência disso, tá? De que você teve um monte de casais iniciais que deram origem a todos os grupos atuais. Isso nem seria prático, nem possível praticamente, tá? Só que ele na própria explicação dele, ele fala assim, se divergiu, foi se adaptando e gerando diferenças e até o ponto que não consegue se reproduzir mais. Especiação. Essa definição dele está bem correta, especiação. Ok. Agora imagina que uma linhagem de esse tal felino fique maior, crie mais pelos e fique com um corpo parecido ao de um gorila. Você olharia para aquele bicho e não ia falar que ele é um felino, mas ele é. Que nem, por exemplo, cães e lobos, cães e lobos e ursos têm um ancestral comum recente. Ok, você olha para um urso e para um cão, você não vê semelhança quase nenhuma, tá? Mas eles têm um ancestral comum que eu posso provar geneticamente. Por exemplo, aves e crocodilianos, né, jacarés, crocodilos, são geneticamente mais próximos do que crocodilos e lagartos. E isso não é nem teoria da evolução, isso é estudo genético, é o mesmo método que se usa para ver paternidade. Então, a menos que você negue o exame de DNA, você não pode negar que aves são mais próximos de crocodilos. Como é que eu explico isso com esses fundadores, tá? Sem falar que, se isso fosse verdade, era para que os seres, a hibridização fosse muito mais fácil do que é hoje, tá? E não é. Por quê? Porque a separação dos grupos é diferente, sabe? Enquanto que o lobo e o cão e a raposa têm um ancestral comum muito recente, né? De felino já não é, de milhões de anos. Então por isso que a hibridização é muito mais difícil, enquanto que cães, lobos, raposas ocorrem até na natureza, não precisa nem ser, não é nem só cativeiro. Tipo, tigres e leões cativeiro e formam um híbrido infértil. Cães, lobos com raposas e tal, não, formam um animal real, formam um animal que funciona, que tem filhos, tá? Enfim, esses são os primeiros conceitos que eu vejo. Veja como o vídeo ficou tão longo para uma conversa por causa de vários conceitos e dados errados, tá? Se vocês gostaram, né, eu sei que ficou muito longo, né, deem uma dica aí se vocês querem mais reduzido. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Agora, se não, vou continuar no meu padrão, né, de textos e vídeos e reels e tal, mais curtinhos, tá bom? Mas aí, qualquer dúvida, crítica, sugestão, deixe nos comentários, fontes também vão estar na descrição. É isso, pessoal. Valeu. Falou.